Oi, gente, tudo bem? O assunto dessa semana é a respeito de atividade metanogênica, que se aplica para os processos anaeróbios de tratamento. Mas antes de eu começar, deixa eu te pedir aqui para se inscrever no meu canal, que assim você me ajuda a divulgar o meu trabalho. E também lembra de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que se interessam pelo assunto. E se você não quer perder nenhum conteúdo, ativa aqui o sininho, que aí você vai ser avisado cada vez que tiver um material novo disponível aqui. Bom, o que é esse teste de atividade metanogênica? Para que eu vou utilizar isso? O que eu diria assim, ó, três principais, né, casos que se pode utilizar. Por exemplo, eu tenho um efluente e eu quero avaliar se ele vai poder ser tratado por um processo anaeróbio. Então, isso seria como um teste de tratabilidade. Então, eu vou fazer esse teste lá no laboratório para verificar se, ok, eu consigo ou não, ele é muito inibitório, não vai, né, não vou conseguir tratar via anaeróbio. Então, essa seria uma forma. Outra forma que eu poderia utilizar esse teste é para avaliar um lodo. Então, por exemplo, lá eu quero inocular um reator com um determinado lodo, então antes eu vou fazer um teste nesse lodo, para ver se esse lodo está ativo, se ele está produzindo biogás. Então, essa é outra forma. E uma terceira maneira que esse teste pode ser aplicado é se eu quero avaliar um processo. Então, por exemplo, eu já tenho lá um reator funcionando, um reator WASM, por exemplo. Então, eu coleto um lodo e eu vou testar em laboratório com condições melhores, com condições ideais de temperatura, de nutrientes, e vou verificar para aquele efluente que eu estou tratando, né, lá na planta, quanto que eu consigo produzir de biogás no laboratório. E vou ver quão distante está o que eu tenho lá na planta, né, em escala real, e o que eu conseguiria obter se eu tivesse condições melhores. Então, eu vejo essas três principais formas que se pode aplicar esse teste de atividade metanogênica. Mas como que funciona esse teste? Né? São condições, não é um teste padronizado, mas sim tem né, algumas teorias básicas que precisam ser aplicadas e qualquer teste vai aplicar isso. Vou mostrar aqui para vocês. Quero lembrar que para a gente poder fazer um teste desse, a primeira coisa, eu preciso fazer uma análise de sólidos voláteis do lodo e eu também preciso conhecer a DQO do efluente que eu quero testar, certo? Ou se eu vou utilizar uma solução padrão, por exemplo, para testar um lodo, eu também preciso conhecer a DQO, certo? Por exemplo, eu vou usar acetato, uma solução de acetato, então eu preciso conhecer ali a DQO para saber quanto eu vou aplicar. Então, o que seria o meu teste? Isso é um teste em batelada, né? Que eu preciso lá ter uma temperatura controlada, eu preciso ter condições padronizadas. É como se faz uma análise de DBO, certo? Eu preciso fazer a 20 graus. Esse aqui normalmente se faz a 30 graus, é uma temperatura adequada, certo? Os frascos precisam ter uma agitação, então eu vou ter reatores pequenininhos, frascos, que vão estar simulando, né, o meu processo lá da planta. Eu preciso uma atmosfera inerte, então o que normalmente se faz? Se faz uma purga da atmosfera que está ali antes de começar o teste com gás nitrogênio, pode ser qualquer gás inerte. Então, para remover todo o ar que está ali, quando eu começar a produzir o gás, eu sei que é o biogás que eu estou produzindo e eu não tenho ar interferindo, eu não quero nenhuma interferência. Então, preciso ter esse gás, um cilindro de gás inerte para fazer, então, o flush dessa atmosfera que fica ali no meu frasco. Então, né, precisam ser frascos selados, eu quero medir a quantidade de gás, então não posso ter um frasco aberto, são frascos selados e eu quero fazer a medição do biogás, e como eu falei antes, isso aqui não é um teste padronizado, então vocês vão encontrar na literatura várias metodologias, as pessoas propondo, fazendo testes diferentes, mas esses itens básicos aqui têm que ser cumpridos, certo? Então aqui, ó, isso aqui dá para ver, é um teste de laboratório, então ali essa atmosfera é aquecida, podia ser um banho-maria também, com temperatura controlada, certo? Aqui é com ar aquecido. E então eu vou querer medir, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá uma determinada quantidade de lodo e eu vou colocar uma determinada quantidade do meu substrato, do meu efluente, e eu vou medir a produção de gás ao longo do tempo. É isso que é o teste, na verdade, certo? Então, aqui, ó, eu achei bem interessante esse artigo, que é mais para mostrar aqui a figura para vocês como que isso é feito, né? Então eu vou ter um frasco ali, né? O frasco é lacrado, fechado,
eu vou ter a saída do gás. Como é que eu posso coletar? Como é que eu vou medir essa quantidade do biogás que é produzido? Que é isso que eu quero saber. Então, ou eu posso ter um manômetro, certo? Ou eu posso medir ali pela altura de água, certo? Pelo diferencial. Então, nesse caso aqui, que é mais simples, né? Eu vou ter o meu gás, então ele vai ser, ele é produzido aqui, o meu biogás é produzido. O gás, então, né, vai sair, vai borbulhar, e ele vai ser coletado, então, nesse meio líquido, e esse frasco, ele deve estar cheio até o topo, conforme o gás vai sendo, né, preenchendo esse espaço, ele vai empurrando a coluna de líquido para baixo, então eu vou poder ler a quantidade de gás que é produzido, certo? Então aqui eu vou lendo a diferença ali, né, nos ml que vão sendo produzidos, e isso vai ser a quantidade de gás. Então, esse experimento aqui mostra também, ó, ele tem esse banho-maria, ele está fazendo aqui a 55 graus, certo? E aqui está, então, o meu lodo com o meu substrato que eu quero testar. E aqui ele faz, ó, tem essa purga com nitrogênio, que é feita aqui para tirar, né, todo o oxigênio que tem ali. E aí, ao longo das horas ou dos dias, então, essa quantidade de gás aqui vai sendo medida, certo? Então, mas claro, eu posso ter, vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é o mais simples que se pode ter, mas a gente já pode começar a sofisticar e ter medidores online, não precisa alguém ficar lá medindo, certo? Para ver essa produção de gás. Então, essa figura aqui eu acho que, né, simplifica bem, mostra como que isso pode ser feito em laboratório. Aqui, ó, eu quero mostrar isso aqui é um lodo. Na verdade, nem se está medindo a quantidade de biogás, só foi feito para ver se esse lodo tinha alguma atividade. Era um lodo que estava armazenado há bastante tempo. E então aqui, ó, o gás, nesse caso aqui, o que eu quero mostrar é o seguinte: isso aqui, se tem uma solução alcalina, se tem um corante indicador de pH, que ele é azul, e o que que acontece? O biogás, ele tem metano e CO2. Nessa solução alcalina, o CO2 ele é absorvido e também acaba absorvendo H2S. E quando essa solução ela começa a ficar transparente, significa que ela já está saturada e eu preciso trocar. Então, todo o CO2 é, né, absorvido aqui. Se eu tiver um medidor de vazão após isso, eu vou estar medindo somente a quantidade de metano, certo? Porque o CO2 foi absorvido ali no líquido. Então, essa é uma forma de medir só a quantidade de metano. E aqui, como eu falei, se não houvesse produção nenhuma de gás, esse significaria que esse lodo já morreu, né? Já não tem mais atividade nenhuma, mas aqui somente se queria se verificar se esse lodo, sim, ele estava produzindo CO2, estava produzindo biogás, então era só um teste, mas o que, né, eu queria mostrar aqui é isso, que se pode fazer isso sim, então já está se separando o metano do CO2, certo? E aqui tem uns frascos mostrando já que agora já, né, eu posso comprar já direto para medir a quantidade de pressão que está sendo acumulada. Um outro artigo que eu li, eles faziam o seguinte, eles tinham uma medida de pressão, certo? Então, conforme o biogás vai sendo produzido, vai aumentando a pressão, então eu estou lendo a pressão ali no manômetro. E aí, como que fazia para medir a quantidade? Eles colocavam uma seringa e tiravam a quantidade de gás até que a pressão aqui caísse para a pressão atmosférica. Então, eu sei que aquela quantidade, aí eu medi na seringa, eu estou medindo os ml de gás que eu estou retirando de dentro do frasco, e então eu sei quanto de gás está sendo produzido, certo? Com essa medida indireta. E aqui também, isso aqui é um manômetro, né? Está medindo a diferença de pressão, mas aí nesse caso, realmente, para eu saber o quanto de gás, eu preciso remover o gás, nesse exemplo aqui era com a seringa, para saber os volumes, certo? Se não, pode fazer aquele outro, né? Com o frasco invertido e medir quantos ml ali está sendo ocupado, está sendo empurrado, pelo o líquido, né? Está subindo para saber a produção de gás. Então, isso aqui são os exemplos. Então, esses frascos, todas essas borrachas aqui são aquelas borrachas que que ela fecha automaticamente quando se
põe uma seringa, por exemplo, para tirar o biogás ou para injetar um líquido, essa borracha ela veda novamente depois disso, porque não se pode ter nenhum vazamento, a gente está trabalhando com gás, se quer medir quantidades de gás. Então, vocês imaginam que aqui em laboratório a quantidade de gás é pequena, então qualquer perda vai fazer muita diferença nos resultados, então não se quer, certo? Nenhum tipo de perda. E aqui, então, já tem equipamentos automáticos prontos que se compra, ele já faz tudo, já faz as leituras, não precisa medir, ele já próprio já faz a medida, né? A quantidade de gás e ainda posso acoplar um sensor de metano e saber quantos por cento de metano esse meu gás tem. E aqui é um deles, né, funcionando, então sim, cada um precisa ser acoplado a um determinado medidor de pressão, para saber, então, a vazão vai ser, né, função da pressão, e também o metano. Eu também posso medir somente a produção do gás, e eu coleto uma amostra do gás e levo para análise, certo? Então, aí eu sei o percentual de metano. Se eu fizer aquele outro, né, borbulhando em uma solução alcalina, eu não vou ter o CO2, eu só vou ter o metano, ok? Então, não sei a produção total de gás, só vou saber a produção de metano. Aqui também, né, outra foto. Então, todos os experimentos se baseiam, certo? Com essas características. E o que seria o teste, então, por exemplo? Eu vou adicionar uma quantidade de lodo, cada frasco, os frascos lá tem meio litro, tem uns frascos muito pequenos também, mas tem uns com meio litro, então eu vou adicionar o meu lodo, que eu quero avaliar, por exemplo, ou, né, eu tenho um efluente que eu quero testar, então eu vou analisar, preciso saber quanto de voláteis tem no meu lodo, então vou adicionar numa quantidade mais ou menos 2.500 miligramas por litro de voláteis, tá? Talvez o lodo não tenha isso, então eu vou... Depende do que eu quero testar, certo? Mas eu gostaria de adicionar mais ou menos nessa concentração. Preciso aclimatar, por quê? Porque eu coletei esse lodo, daqui a pouco esse lodo lá está uma temperatura muito menor, então eu vou ter... eu preciso deixar umas 12 ou 24 horas esse lodo aclimatando nas condições do experimento, a 30 graus, por exemplo. Eu vou adicionar um meio tampão, então eu vou fazer com que o meio, né, tenha um tamponamento adequado, porque quando produzir os ácidos, eu não quero nenhuma inibição das bactérias, então eu vou ter esse meio tamponado e eu vou adicionar nutrientes também, tanto macronutrientes como micronutrientes. Então a gente tem todas as condições adequadas ali para essas bactérias, né, produzirem, se desenvolverem ali, certo? E aí eu vou adicionar o meu substrato, ou seja, aquele efluente que eu quero testar, por exemplo, em diferentes concentrações, então 1.000, 1.250, 1.500 eu posso diluir esse efluente, eu posso adicionar diferentes quantidades para que no meu frasco eu tenha aquela determinada concentração, mas eu vou ter que testar diferentes concentrações, e lembra sempre que se eu quero aplicar um teste estatístico, eu preciso no mínimo triplicatas, então é isso que eu vou fazer, certo? E aí esse teste ele pode demorar algumas horas, normalmente são dias, porque lembra lá os processos anaeróbios, eles são mais lentos, então eu quero deixar até o final para saber quanto. Imagina quando se tem digestores, o tempo de residência em digestores é 15, 20 dias. Então, eu quero, né, esse teste provavelmente vai demorar dias, eu vou querer saber, e a menos que eu tenha, né, um lodo que seja super ativo e eu tenha uma quantidade de DCO bem pequena, que eu apliquei ali naquele lodo. E tem outra coisa que a gente tem que lembrar também, se eu estou fazendo uma avaliação de um processo, por exemplo, que eu peguei um lodo e eu peguei o efluente que aquele lodo já está aclimatado, a produção vai ser muito maior, né, do que se eu pegar um lodo, por exemplo, que não está acostumado com aquele, não está aclimatado com aquele efluente, e aí talvez a produção não seja tão boa quanto eu conseguiria em escala real depois de uma aclimatação, certo? E se eu quero pegar um lodo e avaliar a atividade dele, eu posso, o mais comum é a gente adicionar acetato, que vai ser, né, direto vai ser produzido metano, então eu vou ter uma ideia de quanto de metano esse lodo pode produzir, certo? Porque todas as bactérias, o acetato, elas já são todos a DBO minha, ela vai ter que ser convertida no final lá em acetato para poder chegar a metano. Então, se eu estou adicionando acetato,
eu já sei quanto que esse lodo pode, né, tem a capacidade, essas bactérias têm a capacidade de produzir biogás, ok? Então, é isso aqui que eu vou fazer. E qual é o resultado? O que eu vou ter? Então, eu vou ter, na verdade, uma taxa de produção de metano. Então, por exemplo, nesse teste aqui, ó, 30 horas, ok? Então, um dia e pouco, né? Então, alguém, ó, fez uma medida lá, ó, depois de 2 horas e meia, depois de, sei lá, 4 horas, 5 horas. Então, a cada hora, alguém, se não é, né, um medidor automático, alguém tem que ir lá e ler, ó, quanto de biogás foi produzido, né, qual a diferença lá, né, no meu, dos mLs que estão lidos lá no meu frasco. E aí eu vou ter essa produção acumulada de biogás, certo? Então, ó, no tempo. E aí é isso que eu quero, isso aí vai me dar a taxa, ou seja, quantos ml de metano ou biogás eu estou produzindo por hora. Se eu tenho o biogás completo e eu quero saber metano, eu preciso pegar uma amostra, então eu vou pegar lá com a seringa, vou pegar com a ampola, e vou analisar em cromatografia gasosa ou IR. Então, se eu tenho lá, né, que é infravermelho, ok? Se eu tenho já um sensor acoplado, eu já sei quantos por cento de metano. Ou se não, geralmente já se tem um cromatógrafo próximo e a quantidade de amostra que eu vou tirar é mínima. Você sabe que para, né, fazer essa análise no cromatógrafo, praticamente a quantidade de gás é mínima. Então, isso não vai fazer diferença. Eu não posso coletar uma quantidade enorme ou eu posso coletar e medir, certo? Então, eu posso tirar com a seringa, medir já, né, se for aquele caso ali que eu retorno a pressão lá para a pressão atmosférica e aquela amostragem ali eu levo para análise, então eu posso fazer isso, tá? Se não, se eu não tiver isso, então eu vou ter a quantidade de gás, eu não sei a quantidade de metano, se eu não fizer uma análise. A outra forma seria, então, né, colocar aquela solução alcalina para absorver o CO2, e aí, no caso, eu estou medindo somente metano, ok? Então, é isso que eu vou ter, essa taxa de produção de metano, que é o que eu quero. Mas eu quero uma taxa, só esse resultado não me ajuda muito, né? Porque aí, o que eu faço com isso? Ah, tá, eu produzi tantos ml, né, de metano por hora, mas eu preciso saber, né, a quantidade de voláteis, então isso é a taxa de, né, atividade metanogênica específica, ou seja, quanto de biomassa eu tenho, então aí eu sei quantos ml de metano eu produzi por hora por miligramas de sólidos voláteis. Então, eu vou poder levar esse resultado lá para minha planta, porque então eu sei, eu vou ter tantos metros cúbicos de metano por gramas ou por quilos de voláteis, ok? Por hora, pelo tempo. Então, agora, isso sim, eu posso levar esse resultado lá para minha planta. E eu também posso fazer o seguinte, eu sei quanto de DQO eu apliquei ali, eu coloquei no meu teste, e eu sei, então, quanto dessa DQO vai ser convertida em biogás. Então, esses são os resultados que eu obtenho com esse teste. Eu acho que esse é um dos mais que a gente quer saber, né? Ok, quanto de biogás eu posso produzir com esse efluente? Então, né, lembra, vai depender do lodo que eu estou utilizando, se esse lodo é aclimatado ou não para esse tipo de efluente. Mas é um teste que, então, eu vou poder avaliar se o meu processo está adequado, eu vou poder avaliar um lodo. Então, né, quando eu quero avaliar um lodo, eu vou adicionar acetato e vou ver qual é a atividade das bactérias metanogênicas. Imagina se daqui a pouco quase não produz nada, eu coloco acetato ali e não produz nada de gás. Significa o quê? Que as minhas metanogênicas não estão ativas, que não vou ter uma boa produção, não é um lodo adequado para se fazer um inóculo, por exemplo. E posso avaliar o meu processo para saber, então, quanto que como é que está, né? Se comparando a, por exemplo, poxa, em laboratório, eu consigo um valor e lá na planta eu estou conseguindo 20% desse valor. Então, tem alguma coisa errada lá na minha planta. Talvez esteja faltando alcalinidade, talvez a temperatura esteja, né, um local muito frio. Então, é uma forma de se comparar, assim, quanto que eu poderia estar produzindo, né? Quanto que o meu processo está eficiente ou não. Certo? E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem qualquer contribuição também, deixa aqui e não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar aqui o seu joinha e até o próximo vídeo.